no livro de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 18. Queria só dar um testemunho aqui, antes de começar. Que a pastora Jamima, ela já tinha compartilhado comigo a palavra, né? E a gente tinha combinado ontem para ela dar a mensagem da palavra de oferta. E estava tudo certo. Só que hoje a mulher queria desistir, eu não sei porquê. E a gente vinha no carro e ela relutando: meu amor, é você, eu não preparei palavra de oferta. E nós estávamos no carro e o telefone dela toca. Aí ela olhou um número desconhecido. Ela atendeu. E uma senhora falou assim: posso ler um texto bíblico para você? E ela falou: pode. E a mulher leu o texto bíblico. Qual era o texto, amor? Bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra e as praticam. A senhora falou assim: na semana que vem eu posso ligar para você de novo e ler mais o texto bíblico? Ela falou: pode. Quando ela desligou o telefone, eu comecei a rir. Eu digo: vai duvidar de Deus para você ver. Deus usou aquela senhora para falar, e a pastora Jamima nos trouxe uma palavra abençoada de oferta em nome de Jesus. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 18, diz assim a palavra do Senhor. Quero agradecer você que está nos acompanhando através do canal do YouTube, Comunidade TV. Você é muito bem-vindo em nossa casa e nós agradecemos por poder participar com você na sua casa dessa celebração. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Lucas capítulo 7, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar em honra à Tua palavra. Obrigado, Senhor, por termos a liberdade de falarmos acerca da Tua verdade, da Tua palavra. Que nessa manhã o Senhor nos dê entendimento e sabedoria, que o Senhor fale ao coração da Sua igreja. Que toda dúvida, que toda incerteza seja transformada em verdade, em confiança e em fé. Pai, que não esteja eu, Anderson, falho e pecador, mas que o Teu Espírito esteja falando através da vida do Teu servo. É no nome de Jesus. E eu te peço mais uma vez que haja recomeços, que haja transformação, que haja restauração.
que haja mudança e que o teu nome seja glorificado. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém e amém. Queridos, a maior busca do ser humano é uma verdade absoluta. Uma verdade que vai dirigir as nossas vidas. Uma verdade que vai trazer sentido ao nosso entendimento, à nossa mente, ao nosso coração. Que vai preencher um vazio existente sobre nós. É uma verdade. É por isso que o ser humano às vezes segue tantos caminhos, busca se refugiar em tantas coisas, depositar sua fé e confiança em coisas que não faz sentido algum, porque ele está sempre buscando uma verdade, ele está sempre buscando uma resposta. E eu confesso que quando eu estava lendo os evangelhos há um tempo atrás, eu estava lendo os evangelhos novamente, Mateus, Marcos, Lucas, e aí quando eu li essa parte eu parei, eu digo, não, peraí, eu vou ler de novo, e li de novo, e aí li novamente, eu digo, não acredito. João Batista, depois de ter batizado Jesus, depois de ter visto, conhecido Jesus, depois de ter visto a pomba descer do céu de uma forma corpórea, e Deus falar, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Depois de tudo isso, nós encontramos João Batista, segundo os teólogos, nesse momento, ele estava preso. E nós encontramos ele duvidar acerca de quem Jesus era. Eu não acredito, eu não acredito, João duvidou. E Deus colocava no meu coração, eu até anotei no canto da minha Bíblia, João duvidou, aí pesquisar sobre isso. E aí eu assisti num filme alguns dias atrás, algumas semanas atrás, e aí uma frase que eu ouvi no filme dizia assim: a incerteza é a busca pela verdade. Esse é o tema da minha mensagem de hoje, da mensagem que o Senhor colocou no meu coração. A incerteza é a busca pela verdade. E Deus falava no meu coração acerca de João e dizia assim: meu filho, João era um homem como qualquer outro. Às vezes nós temos João Batista como um super-homem, como um super-humano, como alguém surreal, e não. João Batista também era homem, também era falho como nós. Apesar de o próprio Jesus falar que não houve nenhum como ele, nem haverá nenhum homem como ele aqui na terra, que preparou o caminho de Jesus, mas mesmo assim ele duvidou. E muitas vezes somos nós, queridos. Nós estamos aqui na casa do Senhor, nós estamos na presença dEle, desfrutamos do seu amor, da sua graça, dos seus milagres, do seu poder. Mas muitas vezes, em determinadas circunstâncias ou em algum momento da nossa vida, nós duvidamos. Surge a incerteza, a dúvida. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A dúvida reafirma a sua fé. A dúvida reafirma a sua fé.
Queridos, me entenda bem. Eu não estou aqui querendo falar que você deve ter dúvidas. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o que eu quero transmitir para você nessa manhã é que se a dúvida já está aí no seu coração ou na sua mente, que Deus tem o poder para transformar essa dúvida em fé, em fortalecer a sua fé ainda mais. Essa dúvida que existe no seu coração e na sua mente, Deus vai usar para te levar a um outro nível de fé. E você não vai mais duvidar. E aí João Batista chama aqueles homens e fala, logo após Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim, a notícia se espalha e os discípulos de João Batista, os homens de João Batista que acompanhavam João Batista, falaram acerca dessas coisas. E João duvidou. Vão lá, perguntem para ele se ele é realmente o homem que nós estávamos esperando ou nós devemos esperar outro. E aí os homens perguntaram para Jesus. Queridos, olha só que coisa maravilhosa. Jesus não falou nada para eles. Jesus apenas disse assim, no versículo 21, quando eles perguntaram para Jesus, naquele momento Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos, e concedeu a visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Queridos, guarde isso no seu coração. A experiência sempre fala mais alto que o discurso. A experiência sempre fala mais alto que o discurso. Você quer saber o exemplo disso? Às vezes quando você ouve um testemunho de uma pessoa relatando um milagre, falando que Deus curou ela, que Deus restaurou a vida dela, aquilo até gera algo bom no seu coração. Queridos, mas não é a mesma coisa quando você mesmo experimenta um milagre. A experiência fala mais alto que o discurso. Jesus não respondeu nada, ele simplesmente: vejam, os cegos veem, os surdos ouvem, os leprosos são purificados. Vejam e anunciem, falem para João. Queridos, a incerteza é a busca pela verdade. A incerteza é a busca pela verdade. E eu queria citar alguns exemplos de alguns homens que duvidaram, de alguns homens que tiveram a incerteza, mas que encontraram a verdadeira, que encontraram a verdade. Tiveram incertezas, mas encontraram a verdade. Abra sua Bíblia em João capítulo 3. João capítulo 3, a partir do verso 1. João 3, verso 1. Olha só o que diz a palavra. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo de Deus se não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo sendo velho?
É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Queridos, Nicodemos era um mestre da lei, um conhecedor da lei, um mestre respeitado no meio do povo. Mas quando ele viu Jesus, a maneira como Jesus falava, a maneira como Jesus se pronunciava, gerou uma incerteza no coração dele. Será se é ele aquele que nós esperávamos? E ele foi conversar com Jesus. A incerteza dele fez ele buscar a verdade. E ele vai até Jesus e começa a conversar com ele. E Jesus diz: você conhece a letra. Em outras palavras, Jesus falou: você conhece a letra, você é um mestre da lei, mas você ainda não nasceu de novo. A incerteza é a busca pela verdade. Nicodemos encontrou a própria verdade materializada. E ele falou para Nicodemos: você precisa nascer de novo. Queridos, sabemos que nós encontramos mestres da lei dentro das igrejas, pessoas conhecedoras da palavra, pessoas cheias de moral, pessoas que julgam os outros, que apontam o dedo, mas muitas vezes não nasceram de novo ainda. A incerteza é a busca pela verdade. Um outro exemplo está em João, no capítulo 1, João 1, a partir do versículo 45, diz assim: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou, versículo 45, perdão, Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Com toda aquela empolgação, Filipe falando para Natanael: nós encontramos aquele que nós esperávamos. E aí Natanael responde para ele com pouca empolgação, dizendo, perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Mas Filipe respondeu a resposta correta: venha e veja. A incerteza de Natanael levou ele ao encontro da verdade. E quando eles foram até Jesus, ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. A incerteza é a busca pela verdade. E mais, a incerteza te faz encontrar a verdade e te leva de encontro com a verdade. Mais um exemplo, Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 31. Olha só que maravilhoso, queridos. Mateus 14, do 22 ao 31. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra,
fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. O Senhor, Senhor, disse Pedro, és tu? Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. A incerteza é a busca pela verdade. Pedro duvidou. A incerteza de Pedro: mestre, és tu mesmo? E o mestre disse para Pedro: venha. Queridos, e Pedro, ele começa a andar sobre as águas. Ele começa a caminhar na direção da verdade. E ele olha para o lado, o vento forte, a tempestade faz com que ele comece a afundar. Talvez você esteja enfrentando um problema. Talvez você esteja enfrentando um momento difícil na sua vida, que tem gerado uma incerteza na sua mente, no seu coração. Talvez você está passando num momento de ventos fortes e tempestades. A situação está muito difícil, e essa situação tem feito você duvidar, tem feito gerar uma incerteza no seu coração. Mas quando Pedro começou a afundar, queridos, a verdade segurou em sua mão. A verdade trouxe Pedro novamente e fez ele submergir sobre as águas. A incerteza é a busca pela verdade. Queridos, eu quero declarar nessa manhã que toda dúvida, que toda incerteza do seu coração nessa manhã vai cair por terra, em nome de Jesus, porque você vai de encontro com a verdade. E o último exemplo que eu vou dar nessa manhã está lá em João capítulo 20. João capítulo 20, versículo 24, diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhes disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé estava com eles. Isso é muito forte, queridos. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o dedo aqui e veja minhas mãos. Estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Queridos, nessa manhã Deus quer fortalecer a tua fé. Queridos, nessa manhã Deus quer tirar toda dúvida do teu coração, toda incerteza. E Ele quer te trazer a verdade. Ele te mostra que Ele é a verdade. Não duvide mais. Não duvide mais. Sim,
O vento está forte, a tempestade tem balançado o barco, sim. Mas não duvide. No texto que nós lemos de Mateus 14, no versículo 30, Jesus disse assim, o texto diz assim: mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Essa é a pergunta que o Senhor nos faz nessa manhã. Por que você duvidou? Essa dúvida, ela te leva a um encontro da verdade. Queridos, não duvide mais. A sua incapacidade não é maior do que o poder de Deus. A sua incapacidade não é maior do que o poder de Deus. João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 1 diz assim: queridos, Ele é a verdade e Ele se apresenta como a verdade. João 1, versículo 1 diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilhava nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Versículo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu, o mundo duvidou, o mundo teve incerteza. Contudo, os que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João 14, versículo 6, o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é a verdade, queridos, e a verdade está aqui nessa manhã. E Ele vem se encontrar contigo.